Jesus Cristo, Krishna, Rama, Om Jeová, Javé, Zulu, Inheu, Kardec, Ateu, Ganesha, Shiva, Rama, Brahma, Boa noite a todos, espero que estejam todos bem. Estamos iniciando aqui mais uma live do Espaço Guia, nossa reunião de quinta-feira. Lembrando a todos que a reunião está sendo feita presencial também, portanto a casa está aberta para você que tiver vontade, sentindo o coração de participar conosco aqui, tá? Utilizando os seus protocolos, né? Máscara, álcool em gel. No nosso caso aqui fica meio difícil de fazer por conta da voz aqui, né? Mas sintam-se à vontade. Peço também para que vocês curtam a nossa página, curtam essa live, compartilhe para o maior número de pessoas, pessoas que você ama, as pessoas que você quer que essa mensagem chegue, né? Essa mensagem de amor, essa mensagem que fala sobre Deus, fala sobre a espiritualidade, né? E que qualquer dúvida que vocês tiverem no decorrer da live, que possam fixar nos comentários aqui que nós responderemos. Boa noite. Vamos então começar o nosso trabalho, depois a gente vai ler o que está na Bíblia, se quiser treinar enquanto isso. Já li. Já leu? Sabe o que é, né? Então, a gente vai falar um pouco de um assunto que é muito importante e eu acho que aqueles que têm visto as lives, têm acompanhado, têm vindo aqui, têm entendido um pouco da proposta do nosso trabalho, do nosso grupo, não só nossa, como também de outros canalizadores que têm feito aí. Eu tenho visto alguns trabalhos de outras pessoas e a gente vê que o objetivo é o mesmo, né? O objetivo de naturalizar Deus em nós, de reconhecer Deus em nós, de alguma forma, né? A gente validar, né? Os trabalhos que estão sendo feitos no sentido da nossa, se podemos falar, de uma aproximação da melhor maneira possível a Deus, né? Para a gente sair daquela dualidade que Jesus vai voltar, né? Que quando a gente morrer a gente vê Deus, ou sei lá, ou vê outra coisa, sei lá, né? Então tudo isso precisa ser quebrado, porque tem muita coisa que tá na nossa cultura espiritual, que vem da nossa história espiritual, e quando você conhece Deus, quando você tem uma experiência com Ele, ou aqueles que tiveram essas experiências, você vê que existe uma diferença, né? No Deus que a humanidade criou, que tem barba, cabelo, pé, mão, né? Que castiga um e liberta outro, que mata um e salva outro, e que Deus na realidade não é nada disso. Então a gente tem visto várias pessoas que têm, vários grupos, né? Que podemos dizer, têm trazido essas mensagens, essas informações muito coerente com tudo aquilo que nós temos falado aqui. Mas hoje a gente gostaria de falar um assunto, um tema que acho que vocês estão prontos para isso já. As pessoas que vão estar vendo essas lives também vão estar entendendo, né? Que é um assunto muito interessante, se fala muito, né? Assim, meio superficialmente, alguns grupos enfocam mais isso, mas nossos amigos pediram para que eu levantasse essa bandeira, se podemos dizer assim, e logicamente, como a gente já falou, que a gente não vai ficar paradoxando, né? A entidade, o médium, a entidade, né? Então acho que vocês vão ter que ir me acostumando aí, né? A gente vai estar fazendo algum referencial sobre isso, né? Que é o quê? É nós começarmos a atribuir Deus em todos os contextos, mas de uma forma talvez mais didática, se podemos falar. Como isso? Todos vocês devem ter ouvido as palavras Mãe Terra, né? Acho que todo mundo já ouviu falar Mãe Terra, Gaia, Pachamama, né? E o que nós queremos agregar nisso? É que em tudo que vocês ouvirem, tudo que vocês verem, tudo que vocês observarem, é necessário, da mesma forma que vocês estavam conversando agora, a identificação da presença de Deus ali, né? Vamos pensar uma questão bem básica, né? Na união da água, né? O hidrogênio, todo mundo sabe lá que é o H2O, né? 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio.
o que será que metaboliza? O que será que liga isso? Não é? Então, quando vocês olharem para a água, é importante vocês começarem a entender que Deus está atuando na água. Quando você vê uma gota d'água, se vocês quiserem, ou uma molécula de água que é bem menor que a gota d'água, é vocês entenderem que Deus está ali. Ah, como será que Deus está? Vamos tentar ver. Há estudos hoje que, se vocês quiserem pesquisar mais, alguns estão falando, né, que Deus está manifesto entre o núcleo e a esfera do átomo. Entre o núcleo e a camada de elétrons que circulam ali. Então há apontamentos para isso. Então na água há Deus. Na água que você bebe, a água que você faz comida, a água que você tem, 70% do corpo seu é água. 70% do corpo é água. Então veja quanto de Deus naturalmente está em nós. E podemos fazer também um comparativo, talvez isso ajude vocês a registrar essa informação, a gravar essa informação, porque cada vez mais que vocês puderem estar reconhecendo a presença de Deus ali, não de uma forma de devoção, de curva, não isso, naturalmente, como já dissemos a vocês no passado, naturalizar Deus em nós. Então, se você sabe que Deus está ali entre o núcleo e a camada de elétrons, manifestando ali, é Ele que faz juntar o hidrogênio com o oxigênio. Então Deus está ali, no minério, no mineral. E não vamos falar de todos os elementos porque seria impossível. Mas entendam assim, toda a reação química, de alguma forma, há Deus ali. Nos remédios que vocês manipulam, no corpo de vocês que mantêm. Então há Deus na natureza. Por isso que muitos, se vocês procurarem os xamãs, os aborígenes, os indígenas, né, as tribos primitivas, todas elas contemplam Deus na montanha, nos animais, nas árvores, no sol, nos astros, em tudo. Por que será que eles eram ignorantes ou talvez eles eram tão sábios que eles já conheciam o que nós estamos falando para vocês, talvez de uma forma um pouco mais técnica, se podemos falar para vocês. Então é importante vocês começarem a fazer esse reconhecimento de Deus. Reconhecer. Porque quanto mais a mente de vocês se apropriarem desse contexto, menos dualidade vocês vão ter na relação da vida de vocês. Como também, estamos falando dos minerais, se vocês observarem nos vegetais, é o mesmo processo. Se vocês estudarem um pouquinho, quem conhece biologia sabe, a circulação humana, ela não é tão diferente da circulação de uma árvore, que retira a seiva do núcleo da planta, da terra, transporta para as árvores, para as partes superiores, para o caule, folhas, flores, frutos. Então, há Deus ali. Há Deus na plantinha que vocês colocam no jardim de vocês. Aí eu pergunto para vocês, será que se vocês pegassem uma semente, colocassem na terra, molhassem, será que se não houvesse Deus nessa semente, ela germinaria? Eu acho que é uma questão para vocês pensarem. Se não houvesse o amor de Deus, que por mais que seja uma semente rígida, vocês sabem que tem umidade, se tem umidade tem água, se tem água tem hidrogênio e tem oxigênio. Será que a semente germinaria? Será que se não houvesse Deus, a árvore, ela daria flores? Teria lá o gineceu, o androceu, que é a inflorescência masculina, feminina, a polinização, e aí eles produzem o fruto. Será que não houvesse Deus na flor, existiria a reprodução? Porque Deus é o Criador. É Deus quem cria. Então, se vocês observarem, em todos os seres sencientes, há Deus ali. Senciente é tudo aquilo que vive, é tudo aquilo que existe. Há a manifestação de Deus. A Bíblia já diz isso. Se os homens não ouvirem, as pedras ouvirão.
Por quê? Porque a pedra tem consciência. Se os homens não ouvirem, os peixes ouvirão. Porque os peixes têm consciência. Então nós queremos dizer para vocês, para que vocês ampliem e, se podemos falar, naturalize, amplie e naturalize, para que vocês comecem a enxergar Deus em tudo. Talvez a gente ache, Simone, falar depois, que nós estamos falando assim, isso é uma parte de Deus, da parte da natureza. Porque quando fala de Deus, dá muito aquela questão da religião, da igreja, do espírito, da espiritualidade. Mas Deus é muito grande. Deus é muito grande. E o Deus das religiões, eles normalmente contemplam a terra, a história da terra, a história da humanidade. Poucos falam sobre fora da terra. Agora vocês acham que se vocês viajarem, vamos pensar, a última galáxia que a ciência conhece hoje, tem mais, que vai descobrir. A hora que vocês chegarem lá, vocês acham que Deus não vai estar lá? O que vocês acham? Ele vai estar lá. Então Deus é muito grande. Não dá para definir. O livro dos Espíritos, da doutrina espírita, ele já tem essa resposta que foi perguntado, né? Quem é Deus? A resposta, a linguagem humana é insuficiente para definir Deus. Muito bem respondido pelos Espíritos. Então nós queremos que vocês comecem a ter uma convivência de uma forma muito íntima e muito leve, muito tranquila com Deus na natureza. Na sementinha que você vai plantar, na hortaliça que você vai cortar, na água que você vai molhar a planta, na água que você vai levar, você vai fazer sua comida. Deus está ali dentro. Ele faz parte. Ele é muito grande. Deus, a nossa estadia aqui, ela não é só para a humanidade. Ela não é só para a humanidade. Nós gostaríamos de dizer para vocês, entre o mundo mineral, entre o mundo vegetal e o mundo animal, e entre vocês, existe o mundo elemental, dos elementais. Existem mais elementais do que humanos na Terra. Se vocês não veem, a maioria não vê. Muitos veem. Imagine a hora que vocês começarem a ver os elementais que são em números muito maiores que vocês. Da água, da terra, do mar, do fogo. Então nós queremos trazer, por isso que eu quero dizer, talvez seja parte de Deus. Por quê? Porque quando fala em Deus, dá muito aquela questão do Espírito, da elevação, da santidade. Então nós queremos dizer assim, Deus é muito maior do que isso. E vocês estão prontos para começarem a contemplar Deus em muitas coisas belas e maravilhosas que estão perto de você. Talvez, mas o Deus que está lá no Olimpo, talvez, né? Então, e esse Deus que está na água, né? Que está na minha pele, 70% da água do corpo de vocês, tem Deus ali dentro. Porque Deus não ia colocar e se manifestar na água do rio e não está na água que está no corpo de vocês. O que vocês acham? O que você acha, Gerson? Não faria isso. Então nós queremos que vocês comecem a se permitir, comecem talvez a entender, comecem talvez a aceitar que Deus está em tudo. Como disse agora há pouco Simone, não existe eu e o outro, existe nós. Um dia, quando vocês tiverem experiências com Deus, vocês vão ver, como já estavam sendo dito para vocês agora há pouco, que quando você chega em Deus, você se torna Deus. E ali você vai ver Deus falando para você assim, nós somos um e somos muitos. Nós podemos unificar tudo e podemos separar tudo. Porque Deus pode. Se podemos dizer de uma forma bem aleatória, não há regras. Porque Deus não está aqui nesse contexto dado. Ele está aqui também, mas Deus não é só dualidade. Ele não está só na dualidade. Ele está na dualidade, está na multidimensionalidade. Qual multidimensionalidade? Na quinta dimensão, na sexta, na sétima? Em tudo que vocês descobrirem de dimensão, Deus está lá. Então nós queríamos que vocês começassem a raciocinar o mineral, a planta, os animais,
Se vocês pesquisarem, ou alguns de vocês que já fizeram algum curso sobre xamanismo, sobre os aborígenes, sobre as tribos primitivas, eles, quando eles iam caçar, eles matavam um animal. Antes de caçar, a primeira coisa, eles faziam uma oração, um ritual para o Deus da caça, que ajudasse eles a caçar os animais, porque eles viviam de caça. Tem um amigo de vocês aqui, que vocês conhecem, ele já fala, de vez em quando ele fala com vocês. E o que ele disse para vocês uma vez? Os mais velhos aqui talvez lembrem, que quando eles caçavam, quando ele estava encarnado, ainda há muito tempo atrás, e eles iam caçar, que na época que tinha poucos animais nos ciclos, né? nos ciclos de caça, eles faziam oração. Faziam oração e pediam para que o Deus, né, da forma que eles tinham, mostrasse que direção estavam as caças. E eles faziam uma cruz no chão. E a cruz apontava para o lado que estava a caça. Aparecia uma luminosidade. E aí eles caminhavam na direção, achavam um tempo que já tinham andado e que não tinha visto caça. Novamente eles faziam a cruz novamente e apontavam para o outro lado, e eles iam para o outro lado. Isso há séculos ou há milênios atrás. Por quê? Porque eles sabiam que Deus estava lá. Então os animais também fazem parte de Deus. Os animais sabem, se podemos falar, que eles vieram aqui, por mais que haja dificuldade no entendimento para muitos naturalistas, que o animal faz parte da cadeia alimentar ainda, vai continuar assim, mas futuramente vai parar. Faz parte de um processo. E tudo isso que a gente está falando para vocês é para vocês poderem naturalizar Deus em vocês, em todas as coisas que vocês lidam. Para não achar um Deus divindade só. Deus é tudo, Deus é todos. Deus é todos. Então se vocês veem na planta, Deus está lá na planta. Se vê no animal, Deus está lá no animal. Em vocês, Deus está em vocês. Então, se vocês pesquisarem essas tribos primitivas, eles consagravam a terra. Por que é chamada Pachamama, Mãe Terra? Por que é a mãe? Porque o corpo de vocês tem exatamente os elementos que tem a terra. Não existe coisa de fora da terra no corpo. De uma forma metafórica, podemos dizer para vocês que o corpo de vocês pertence à terra. Inclusive tem um provérbio bíblico, né? Que vem do pó e volta ao pó. Por quê? O corpo é da terra. Vai voltar a ser gases de novo, vai ser hidrogênio, oxigênio, vai ser ferro, vai ser os elementos químicos. O corpo vai voltar a ser de novo, para fazer outros corpos. E se podemos dizer para vocês, para facilitar o raciocínio para vocês, o corpo de vocês, ele é da terra. Por isso que é chamada Mãe Terra. A Mãe Terra. Que nós queremos que vocês comecem a praticar, se vocês quiserem, entrar em contato com que a Terra tem uma consciência. A Terra é um ser vivo igualzinho a vocês. Os que estudam mais sabem disso. A Terra tem chakras, a Terra sofre, ela tem a dor, ela tem a alegria, que inclusive vocês estão no momento agora de recuperar alguns danos que vocês causaram à Terra. Porque a Terra é um organismo vivo, ela vai se recuperar. Da mesma forma que vocês têm anticorpos, se vocês bagunçarem muito a Terra, ela vai usar os anticorpos dela e vai expulsaria vocês daqui. Vocês devem conhecer alguns casos de queimada, alguns casos de danos de produtos químicos no mar, em alguns lugares do deserto. O que acontece? A Terra ela se regenera sozinha. Então a Terra tem, se podemos falar numa linguagem, ela tem os anticorpos dela. Ela sobrevive. Aonde foi feita essa queimada no país de vocês, que foi muito discutido isso, e não é a proposta nossa de procurar A ou B, se vocês vão daqui 2, 3 anos, se vocês forem lá, ela se recupera. Se podemos dizer, os anticorpos dela, ela vive, a Terra é viva. E se vocês quiserem entrar, para aqueles que têm vontade, que gostam mais da parte xamânica, entrar em contato com a consciência da Terra. Para quê? Para a Terra curar vocês. Ela sabe como curar. Ela sabe. O que os xamãs faziam? Eles iam lá e pegavam as plantas. O que os benzedores faziam? Eles iam lá e pegavam as plantas. Estudou medicina? Não. Eles sabiam. Como eles sabiam? Porque a alma sabe. A alma da Terra sabe. Existem animais
que ele não come todo o capim. Tem capim que ele não come porque ele sabe que aquilo é tóxico para ele. E como que ele sabe? Se ele não foi na escolinha. A mãe não falou assim, filhinho, esse aqui não. Ele sabe. Então, há um contato. Isso que eu queria que vocês registrassem. Há um contato energético, se podemos dizer, entre a consciência humana e a consciência da Terra. O corpo de vocês vem da Terra, se podemos dizer, e vai voltar para a Terra. Não que não haja Deus no corpo, Deus há no corpo também. Mas se vocês entenderem que o corpo de vocês está atrelado à Terra, da mesma forma que nós dissemos para vocês, se vocês quiserem tomar os banhos, usar o sal grosso que vocês usam, vocês podem. Mas se vocês quiserem entrar embaixo do chuveiro e falar assim, eu sou o próprio sal grosso em pessoa. E eu vou banhar de sal grosso. E você vai se banhar, vai passar a mão, como fazem aqui nos trabalhos, que às vezes vocês já viram várias vezes as entidades pegar e fazer isso, colocar na água e dar para alguém tomar, ou fazer esse movimento, outros movimentos, e aplicar no joelho, na costa, onde tem dor, onde tem alguma enfermidade. Vocês já viram isso fazer aqui? E vocês acham que vocês não conseguem fazer? Então, para vocês fazerem, vocês precisam entender que funciona. Se você fizer uma vez e não funcionar, tente 2 ou 3. Tente mais vezes. Pergunte para os colegas que estão mais experientes. E nós estamos aqui para dizer para vocês, aproveitem o que Deus deu para vocês. A facilidade, a oportunidade. Talvez se você sentar, nós vamos orientar para um dia ele fazer isso com vocês. Se você sentasse com uma indigestão estomacal por comida ou por uma discussão qualquer, se vocês sentassem lá, respirassem profundamente, acalmasse e começasse, Mãe Terra, eu sei que você sabe me curar. Eu estou com uma indigestão. Ela já sabe, mas vocês têm o hábito de falar. Quais são os elementos da água que cura a minha indigestão, Mãe Terra? Mentaliza a água, o mar, o Pantanal do país que vocês têm, ou o riacho, ou a água que está no copo do seu lado. E respire profundamente. Veja com que cor vem. Porque vocês não vão ver cores. E aí vocês vão ver que essas cores ela vai entrando pela narina de vocês e vai até o pulmão e vai começar a fazer um movimento na parte interior do pulmão de vocês. E aí vocês falam assim, Mãe Terra, a hora que a água estiver pronta, eu quero saber. Ela vai falar, está pronto. Você respirou 5 vezes, 10 vezes talvez. Mãe Terra, que planta é que cuida da minha indigestão, da minha indisposição estomacal? Que planta que é? Eu vou concentrar numa mata, mãe. A senhora traz essa planta para mim. A senhora traz a essência. E aí você começa a inspirar profundamente, concentrada nas plantas. Vocês vão ver aqueles raios coloridos que vai entrar pela sua narina e vai descer no seu pulmão. E aí você, Mãe Terra, quanto é que eu preciso disso, Mãe Terra? A senhora sabe, a senhora criou a mim, a senhora criou todos são criados, todos os corpos são criados a partir da Mãe Terra, que são os elementos que a Terra tem, não é de outro lugar. E aí vocês vão pedir depois, o pedido da mata, o pedido do núcleo da Terra, do fogo, que é o elemento, fogo que a Terra tem, se vocês quiserem o Sol, o núcleo da Terra, que tem o magma. Mãe, quanto de elementos químicos do fogo eu preciso, mãe, para eliminar essa minha indigestão? E aí você vai respirando. Se você quiser pegar um fogo, propriamente dito, se você quiser imaginar o Sol, de onde você quiser. Porque a Terra sabe. Ela sabe. Por mais que eu sei que talvez vocês duvidem, vocês acreditam muito mais num comprimido feito que vem da terra, porque todo remédio é tirado da planta para fazer. Então nós estamos assim criando um atalho para vocês. E isso não é novidade. Os xamãs fazem isso. Os xamãs fazem isso. Eles vão lá, eles apenas, o que nós estamos falando para vocês começarem a fazer e aprender, eles já sabiam que era assim. Eles iam lá e pegavam aquela planta, maceravam aquela planta. Então, quando você faz esse pedido, que nós estamos falando para vocês entrarem em contato com essa parte de Deus que está ligado diretamente à Terra, para vocês poderem... Isso cria uma intimidade entre vocês e Deus, porque se você tem intimidade com a Terra, você está tendo uma intimidade com Deus.
está usando o poder de Deus para fazer isso para você. Mãe Terra, eu preciso do ar que a senhora usa para fazer a fotossíntese das plantas, eu preciso dos elementos do ar. Quais são os elementos que é para minha indigestão? Eu estou falando de uma indigestão. Qualquer outra enfermidade que vocês tiverem, pode ser uma dor lombar, pode ser uma analgesia, pode ser qualquer coisa. E aí vocês pedem para o ar. Quanto de ar eu preciso trazer para curar essa indisposição? E todos vocês sabem que o quinto elemento que vocês conhecem normalmente é o éter. Então, se podemos dizer, o éter é o próprio Deus em ação. Então, se pede para a Mãe Terra, a senhora conhece muito bem o Criador também, como nós. Quais são os elementos do éter que eu preciso para eliminar essa analgesia ou essa enfermidade que eu estou com ela? E aí vocês vão respirar o éter. Se quiserem mentalizar o azul do céu, o cosmos, as galáxias, o que vocês quiserem. Mas nós estamos falando isso para vocês, para que vocês comecem a se familiarizar, para que quebre essa dualidade de um Deus que eu pedi para Deus. Eu falei, eu estive ali e Deus contribuiu comigo, que vocês estavam falando no início, para que vocês não tenham mais dualidade com Deus. Vocês sejam a unidade de Deus em vocês. E vocês vão observar as cores. Ah, mas eu fiz assim, não vi cor. Não viu na primeira vez. Faça na segunda, na terceira. E vocês vão ver. A Mãe Terra, ela está rindo sozinha. Porque, se vocês observarem, pesquisarem, vocês estão fazendo às 6 horas da manhã, a Terra, o planeta, a humanidade, está fazendo meditação às 6 horas da manhã. Outro grupo 8 horas da manhã, outro grupo 10 horas da manhã, outro grupo 12 horas, durante as 12 horas, outros grupos fazendo às 14 horas, outros grupos fazendo às 16 horas, outros grupos e 15. Eu estou falando assim para vocês entenderem assim, a Terra nunca, o homem, nunca teve tão disposto a buscar a paz na Terra, porque se a paz estiver na Terra, vai para vocês também. Então nós queremos que vocês entendam assim, o movimento ele é grande. E quanto mais vocês absorverem Deus, quanto mais vocês manifestarem Deus, quanto mais vocês expandirem Deus em vocês, mais paz vocês vão ter, mais alegria, mais saúde. Talvez vocês não precisem tanto de medicamento como vocês precisam. Porque a Mãe Terra, ela sabe. Ai, eu estou nervosa, estou ansiosa. Por que não pedir para a Mãe Terra? Ah, eu estou com medo de que não vai dar certo. Por que não pedir para a Mãe Terra? Eu estou em dúvida com isso. E por que não pedir para a Mãe Terra? Ou vocês acham que os beta-bloqueadores que vocês tomam, né? De onde vem? São elementos químicos da Terra. Os cientistas, eles não vão até Marte, Júpiter, embora tenha pessoas lá já, mas não trazem elementos de lá para fazer. É daqui. Está tudo aqui. Então nós gostaríamos que vocês começassem a trabalhar essa intimidade. Acordar cedo, falar com a Mãe Terra. Saber que você falar com a Mãe Terra e falar com Deus é a mesma coisa. É a mesma coisa. Deus não vai falar assim, nossa, mas que ser humano incoerente, né? Fala com a Terra e não fala comigo. Fica com ciúmes. Não há isso em Deus. Se você acordar de manhã e, se podemos dizer, louvar, contemplar o teu companheiro, os filhos, Deus vai ficar mais feliz que você fosse lá e ajoelhasse e fizesse tantas orações para Deus e tivesse com diferença com o seu filho, com o teu companheiro, com a tua companheira. Então você precisa entender como Deus é. Por isso que nós temos falado. Por isso nós estamos tentando demonstrar para vocês a facilidade, a naturalidade que Deus é na vida de vocês. Que Deus está em tudo que vocês mexem, em tudo que vocês fazem. E nós queremos agregar ao conhecimento de vocês essa oportunidade de vocês cuidarem da saúde, cuidarem da ansiedade, do medo, da dúvida, da paz de vocês. Com o quê? Com aquilo que Deus deu para vocês, que é a terra, que são os elementos da terra.
para vocês se harmonizarem, para vocês terem paz, para vocês terem saúde, para vocês buscarem uma libertação, para vocês buscarem uma salvação. E talvez, como faziam os indígenas e outros ainda fazem, as tribos mais primitivas, quando vai lá e sacrifica um animal, agradece, porque o animal sabe que ele vai servir para aquilo. Ele tem consciência de qual é a função. Todos sabem para que é. Então que vocês comecem a naturalizar Deus e justificar Deus nas coisas que estão mais próximas de vocês. Para que vocês tenham mais intimidade mesmo. Para que vocês quebrem essa dualidade de eu vou pedir para Deus. Como se fala, eu vou pedir para Deus, dá a impressão que você vai pedir para um Deus que está lá fora. E ele não está lá fora, ele está aqui dentro. Vocês precisam modificar o linguajar de vocês. O Deus dos homens é um Deus que castiga, é um Deus que pune, é um Deus que tem barba, cabelo, mão. E quando vocês conhecerem Deus, vocês vão ver que Deus não tem nada disso, do que as crenças falam. Ele tem amor, beleza, bondade, compaixão, luz.